E nós estamos com a nossa convidada para falar justamente da organização, né, dessa eleição em Foz do Iguaçu e também em Santa Terezinha. É isso aí, a gente está aqui com a Nerli Vieira, ela é chefe da Central de Atendimento do Cartório Eleitoral aqui de Foz do Iguaçu. Fez um esforço incomensurável na sua agenda, né, na véspera da eleição, para poder estar aqui conversar conosco, porque o objetivo é justamente esclarecer e orientar o eleitor com base, né, nos fatos reais, naquilo que é o funcionamento verdadeiro da eleição e não em boatos e mentiras. Então, chamamos a Nerli aqui para conversar conosco e esclarecer tudo o que o eleitor precisa saber para ir às urnas amanhã com tranquilidade e segurança. Bom dia, Nerli, muito bem-vinda à Rádio Clube mais uma vez, né? Obrigada, bom dia a vocês e a todos os eleitores aí, né? E os mesários também, vamos esclarecer aqui, orientar para que o nosso trabalho amanhã corra bem e a votação também corra de forma tranquila, né? Começando, você falou dos mesários, né? A gente sempre se fixa nos candidatos, no eleitor, mas o mesário tem uma função primordial no processo eleitoral, né? Quantos mesários vão trabalhar nessas eleições, Nerli? Nós temos em Foz do Iguaçu, são 4 mesários em cada sessão, então 599 sessões, então dá 2.612 mesários. Então, nós estamos contando, queremos lembrar aqui, que estamos contando com esses mesários amanhã. Então, eles foram convocados para o primeiro turno e automaticamente já é considerada essa convocação para o segundo turno. Então, a gente reforça aqui que esses mesários amanhã compareçam às 7 horas da manhã nos seus locais, que eles trabalharam para o primeiro turno, que estamos contando com eles para receber o eleitor, né? Com relação ao eleitor, Nerli, o que ele deve se preocupar em levar amanhã para o seu local de votação? Quais documentos? Qual é a orientação para o eleitor? O eleitor, ele precisa levar um documento de identificação com foto. A carteira de identidade, a carteira de trabalho, a carteira de habilitação. Hoje também, então esse documento e o título, se ele tiver também, ele leva. E o mesário tem no caderno de votação o título daqueles eleitores daquela sessão. Ele vai conferir se é aquele eleitor, vai verificar a foto, né? Então, e agora tem a novidade que ele pode baixar o título, o aplicativo no celular e apresentar o e-título. Então, esse é um documento válido e atualizado para quem tem o recadastramento biométrico, pode apresentar esse e-título também digital, só na tela do celular. Nerli, você falou que são 2.600 mesários, desculpa. 2.600 mesários. O que acontece se por acaso faltar? O que acontece com quem faltar? Além de prejudicar o processo eleitoral, sim, o que acontece com a pessoa? Sim, nós não temos um histórico de muitas faltas aqui em Foz do Iguaçu, o mesário tem sido bem responsável, mas quando nós temos algum mesário que falta, ele precisa apresentar uma justificativa que o juiz aceite, né? Um atestado médico, algo assim muito sério que ele não pôde comparecer. E aí, caso ele não apresente isso e não compareça, ele leva a multa de até um salário mínimo. E esse valor pode ser aumentado se o juiz entender que a situação dele financeira é boa, ele pode aumentar esse valor dessa multa. E também se a sessão deixar de funcionar pela ausência do mesário, a penalidade é maior ainda. Então, reforçamos que o mesário não deixe de comparecer, então tudo isso fica registrado no cadastro dele, quando ele precisar de uma certidão, ou a pessoa que participou do serviço eleitoral, ela é considerada um cidadão de boa conduta, em alguns concursos públicos ela pode passar na frente de outro candidato por um quesito de desempate, então assim, é muito sério esse trabalho dele, que ele compareça para não ter a penalidade e também para usufruir dos benefícios de ser mesário, né? E, sobretudo, para garantir também
um bom processo eleitoral amanhã, né? A questão esse é o maior... Uma sessão maior... com todos os seus mesários garante uma rapidez do voto, a tranquilidade do voto, o atendimento. Às vezes alguma pessoa tem dificuldade de alguma informação, pode estar ali para ajudar. Não sobrecarrega em 1 ou 2 mesários, de repente, que fica numa sessão. Como você falou, são 4 em cada sessão. São 4 mesários. Então precisa que tenha cada sessão tenha seus 4 mesários para que o processo continue, ocorra bem, né? De forma transparente. Então, é o mesário lá na sessão eleitoral que vai garantir essa lisura, que tudo seja da forma correta, vai identificar o eleitor. Se aparecer alguém para acompanhar o eleitor com mobilidade reduzida, por exemplo, ou um deficiente, vai ser registrado na ata quem é a pessoa que compareceu para auxiliar o outro. Então, são vários quesitos que a gente pede para que ele comprove, para que tudo corra bem na sessão e de forma transparente. Nerli, falando ainda um pouquinho mais sobre o papel do mesário nas eleições, mas uma questão que interessa também ao eleitor, né? Em caso de problema na urna, no momento da votação, como que o mesário deve proceder e o próprio eleitor, como que ele deve acompanhar esse processo? Tá, então, primeiramente, as nossas urnas são modelo 2009, então não são novas, e realmente no primeiro turno apresentaram algumas falhas nas teclas, que elas demoram para processar o voto. No primeiro turno a gente já orientou os mesários, problemas com urna, ele poderia suspender o voto, pedir para o eleitor digitar de novo, só que eram vários votos, né? Não eram, então às vezes ele já tinha feito algum voto, não teve mais essa possibilidade de suspender. Mas ele já registrava em ata e todas as situações que nós tivemos em Foz a gente repassou para o tribunal. Então, nessa eleição, tem uma orientação da ministra Rosa Weber, lá do TSE, em conjunto com a Secretaria de Segurança, Ministério de Segurança. Então, além dele, ele vai registrar na ata o mesário. Se tiver algum problema na urna, ele vai registrar na ata. O eleitor se quiser, pode registrar no aplicativo Pardal. Nós, do cartório, também registraremos no aplicativo Pardal. Juiz e promotora também podem tomar algumas outras medidas. Mas, de uma maneira geral, eu quero tranquilizar esse eleitor, dizer para ele que são só 2 teclas que ele vai apertar, é apenas um voto. Digite devagar e verifique se é o seu candidato. Não sendo, ele vai corrigir na tecla laranja, digitar de novo. Se tiver algum problema, ele avisa o presidente da sessão, que o presidente vai entrar em contato com o técnico do cartório. A gente vai pedir para que um técnico vá lá. Persistindo um problema assim na urna, nós trocaremos a urna que nós temos. Como eu falei, que nós temos mais de 40 urnas para troca, para de reserva já. Quantas urnas deram um problema no primeiro turno? E esses problemas que ocorreram, não só em Foz do Iguaçu, mas no Paraná, de alguma maneira comprometeram a vontade do eleitor em escolher esse ou aquele candidato? Não, nossos problemas, elas não influenciaram no resultado macro, né? Vamos pensar que alguns eleitores, a tecla travou na hora de confirmar o seu candidato. Teve casos que o eleitor mesmo ficou nervoso, não quis esperar ou não relatou para o presidente da sessão e ele votou apenas para alguns cargos, não votou para todos. Mas isso não alterou o resultado maior. E nós aqui, assim que nós detectamos os problemas, nós já pedimos para o técnico ir lá. Então, a gente conseguiu suspender o voto e digitar de novo e ele conseguiu votar. Teve casos que nós trocamos a urna e ela reinicializou, da mesma forma que o computador reinicializa, digitou o título daquele eleitor e ele votou novamente. Então, quer dizer, o voto não tinha sido computado e a urna aceitou. Assim que se a urna aceitar o título dele, é porque o voto não tinha sido computado. E do contrário também vale, né? Se não aceitar uma reinscrição, digamos assim, do título, é porque o voto foi computado.
E se É não tranquilo? aceitar é porque ele foi computado. E nós tivemos auditoria em Curitiba e foi confirmado com os boletins das urnas e com os arquivos que as urnas imprimiram nessa auditoria que não foi penalizado pela ausência do voto. Nelly, só para descontrair um pouco aqui, eu, ao longo da história, né, ao longo da urna eletrônica, muitas vezes eu votei em candidatos que eu tenho certeza que só eu votei naquela sessão. E eu também ficava muito Depois cabreiro, conferiu. muito cabreiro no começo de toda essa história aí. E ela aí conferia, Moacir. Entendeu? É. Pô, eu tenho certeza que, cara, em Foz do Iguaçu só eu votei naquele Naquela cara. E aí ia lá, sessão, né? verificava o boletim de urna e tava lá o voto. Então, assim, desconfiança quase que nenhuma. É. Eu entrei no Justiça Eleitoral em 95, eu acompanhei todo esse processo desde 96, 98, 2000 foi 100% eletrônica no Brasil inteiro. E eu não acompanhei antes, quando era manual, mas por todas o que as pessoas falam, que antes era muito mais fácil de falsificar, Sim, por sim. exemplo, quase não existiam votos em branco, que era possível, né, alterar. Então, hoje, a pessoa não existe isso, não tem Não. como falsificar. E mais uma coisa em relação a dizer, olha, pode fraudar a urna eletrônica. Ela é um computador que funciona o dia todo de forma isolada, não está na rede, Não está na e internet. só naquele momento da transmissão. E o eleitor, o fiscal de partido que estiver lá, ele pode conferir o boletim de urna que sai em cada sessão com o que nós colocamos no site. Então, nós vimos aí nessas redes sociais pessoas dizendo, mande um boletim de urna para mim que eu vou conferir. Agora, depois da eleição, eu não vi ninguém dizendo que fez isso. Mas isso é o papel da Justiça Eleitoral. Nós já pedimos isso, confiram se esse boletim é o mesmo que está. E nós mesmos fizemos para a gente Sim. ver, né? E os boletins ficam afixados no Fórum Eleitoral. E eu queria dizer aqui, Alexandre, eu não vi ninguém comparecer lá para pegar o resultado desse boletim e conferir no site. Não vi. Então, assim, é muito fácil as pessoas dizerem que existe fraude, mas elas não comparecem depois para fiscalizar e nem nas nossas auditorias. Fica esse pedido, né? Porque as pessoas têm essa tranquilidade, porque, digo o meu relato, assim, historicamente, sempre em votos em candidatos, digamos que por convicção, e todos os votos sempre estiveram lá. Não sei você, Paulo, você, Moacir, mas eu tenho esse hábito e, por mim, sempre foi extremamente confiável. Eu já fui fiscal de eleição quando o voto era manual. E era um processo muito frágil, muito vulnerável. Mas eu queria tocar, Nerli, ainda sobre a questão da auditoria que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fez, né? Agora, ele fez atendendo a uma solicitação de um partido político aqui do Paraná, né? E teve representação desse partido no processo, né? Os advogados do partido acompanharam todo esse processo de auditoria, né? Então não é algum procedimento feito só pelos técnicos do Tribunal Regional Eleitoral, é aberto à foram sociedade. chamados, eles também acompanharam, e é importante, assim como as pessoas pedem auditoria, que o eleitor veja depois o resultado da auditoria, né? Então, nessa eleição, teve a auditoria no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, São Paulo, e todas elas, nenhuma atestou que houve alguma fraude. E também as pessoas falam muito da auditoria que o Aécio Neves pediu por ocasião da eleição, que ficou ele e a Dilma como candidatos no final. E depois saiu o resultado, mas assim, as pessoas acompanham o resultado da auditoria, e o resultado saiu sem nenhuma falha, né? Então, assim, mais de 20 anos na Justiça Eleitoral, eu não tenho nenhuma preocupação em dizer que está tendo fraude. Não está. Então, o eleitor pode ficar tranquilo, escolher o seu candidato, participar do processo e depois ele mesmo, como você disse, vai lá no site do TSE
e procura resultados da eleição. Digita lá o número da sua sessão e ele vai encontrar que aquele candidato que ele votou recebeu votos naquela urna. Nerli, no primeiro turno da eleição, a gente teve muita reclamação de filas em colégios eleitorais, né? Por conta do volume de votos, por conta de problemas técnicos, enfim. A expectativa para esse segundo turno é que seja uma eleição mais rápida, uma votação mais rápida? É apenas um voto. Então, a fila foi porque precisa conferir a digital, e caso a digital não passe, a digital do eleitor não seja lida corretamente, o mesário precisa fazer 4 tentativas antes para depois liberar. Mas, e também eram 6 votos, né? Agora, como é um voto só, a gente estima que não vai demorar tanto. Mas mesmo assim, que o eleitor não deixe para ir lá às 5 horas da tarde, que às 5 horas da tarde o mesário já quer, ele está lá desde as 7 da manhã. Então, já quer encerrar, e a urna, esse encerramento também, ela demora para processar. Nós tivemos mesários assim que nos ligaram, olha, está demorando para processar, parece que travou, mas é isso como eu falei, como ela é uma urna modelo 2009, ela demora. Então, no final, para processar aquele resultado, ela leva assim uns 10 minutos mais ou menos. Então, o mesário quer encerrar e a gente quer transmitir o resultado, né, finalizar. Vá antes, então. No primeiro turno teve chuva ao longo do dia, né, do domingo, que acabou atrapalhando. Teve gente que disse, vou à tarde, depois do almoço, vou no finalzinho da tarde, 5 horas, que é o que aconteceu. A pessoa chega lá às 5 horas, ela tem direito a votar, ela entrou na fila, só que ocasiona todo esse transtorno que você falou, né, uma sobrecarga. O eleitor tem direito a votar se ele estava na fila às 17. Mas o que a gente pede, o que a Justiça Eleitoral pede, é que ele de repente, vá mais cedo, não deixe para a última hora. Porque a previsão de tempo amanhã é um tempo bom, né, de sol ao longo do dia, mocinha. Então, assim, não deixe para a última hora, né? Às 17 horas, se tiver filas, o mesário vai distribuir senhas. Mas se a pessoa chegar lá às 17h05, entendeu? Já passou o prazo. Então, é bom que ele vá antes, que não ele acaba ficando sem votar, né? Nerli, quem não votou no primeiro turno pode votar amanhã? Pode. O caderno de votação do mesário é o mesmo do primeiro turno. Ele tem o canhoto do primeiro voto e do segundo voto para entregar para o eleitor. Se ele não foi no primeiro, ele pode ir no segundo, que o nome dele está lá no caderno, ele vai poder votar. Esse voto do primeiro turno, ele vai ter uma multa para pagar, ou caso ele tenha um atestado médico, algumas passagens, se ele viajou, aí ele pode justificar. Ele tem 60 dias desde o dia da eleição para justificar. E ele entra direto no site hoje, né? Tudo no sistema justifica pelo site que ele faz isso. Em qual site, Nerli? Site da Justiça Eleitoral é tse.jus.br. Eli, obrigado pela entrevista. Eu sei que você está apurada lá na Justiça, precisa voltar agora meio-dia. Então, alguma mensagem final? Eu queria dizer para o eleitor que fique tranquilo, que vote consciente, que aproveite toda essa máquina, toda essa logística de pessoas envolvidas para propiciarem esse voto para o eleitor. O mesário lá na sessão, as equipes trabalhando, a imprensa divulgando, que ele aproveite, que ele faça a sua parte, né? Compareça, faça a sua escolha e que ele saiba que cada voto é um voto, mas ele é válido e ele faz a diferença. Muito bem. Então, que as pessoas tenham essa consciência política.